Olá, terceirão, bom dia, tudo bem? Retornando às aulas de física, vou continuar com a revisão, ok? Então, vou abrir aqui nossa aula, pegar uma canetinha aqui, né? Pra gente ir apontando algumas coisas. Coloquei a data errada, inclusive, é já dia 6, né? Bom, galera, estamos lá na frente 522, tá? Revendo um pouco de eletrodinâmica e um pouco de resistores também. Bom, primeira coisa que nós lembramos, e tenho certeza que vocês já viram isso muito a fundo em química, né? É o modelo planetário do átomo. Por que modelo planetário? Porque a gente imagina os elétrons, né, a eletrosfera, como várias órbitas, como se fosse o nosso sistema solar, né? E os elétrons sendo os planetas. Lá no centro, lá no Sol, né, no centro do sistema, nós temos o núcleo desse átomo, com prótons, que, se fosse só prótons, né, uma sopa de prótons, positivos com positivos, iriam se repelir. Mas não, eles ficam coesos graças às partículas chamadas de nêutrons, ok? Esse é o modelo de Rutherford, né, um dos mais recentes que vocês estudam, com contribuição de Chadwick. Porém, se vocês forem estudar isso mais a fundo lá na faculdade, né, o átomo fica um pouco mais bonito. Vocês já estudaram orbitais atômicos e vocês sabem dividirem nas camadas S, P, D e F, né? Se nós tivermos apenas um orbital S, então esse orbital ele é esférico, tá? E então em qualquer parte dessa esfera, na sua superfície ou no interior, é capaz de que eu encontre o elétron orbitando ali na velocidade próxima da luz. Se eu tiver orbitais P, né, então aqui um no eixo X, um no eixo Y, um no eixo Z, ou a combinação deles, dentro desses orbitais, que parecem bexigas, né, cheias, são os lugares onde eu tenho mais possibilidade de encontrar o elétron passeando pela eletrosfera. Um modelo ainda um pouco mais bonitinho é esse de concentração, né, de possibilidade de concentração, possibilidade de achar o elétron. Então, aqui, ó, nesse meio da camada S, é bem mais provável que eu encontre o elétron passeando por ali do que ele orbitando aqui, essa parte de fora da camada S. Ou ainda, se for S e 2S, né? Um S, 2S, ou um S, 2S, 3S. Existem esses nós, que são as partições de energia, né? Dentro do átomo, que a gente fala de camadas eletrônicas, tá? Então, essa região onde está mais pintadinha é a região onde o elétron costuma ficar com mais frequência, mas ele pode chegar nessas regiões periféricas. Então, também há a possibilidade de encontrar elétron passeando por ali, tá? Bom, lembrando que partículas portadoras de carga elétrica positiva são chamadas de prótons e de carga negativa são chamadas de elétrons. Quando nós temos cargas de sinais iguais, há a repulsão. Então, nesses casos aqui de cima, né? E quando nós temos sinais opostos, é aquela coisa romântica, né? Os opostos se atraem, existe essa atração aqui, ó. Então, um positivo com um negativo. O átomo neutro, então, quando a gente fala que ele é, por exemplo, é cloro, ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Então, ele está eletricamente neutro. Mas, por exemplo, eu venho com uma carguinha -1. Então, por exemplo, esse cloro recebeu um elétron de outro átomo qualquer. Pois bem, esse cloro virou um íon, porque agora ele tem o número de elétrons diferente do número de prótons. Ou ainda se for, por exemplo, o átomo de hidrogênio, que ele pode ficar positivo, +1, né? H+, ou H+1, ele vai ser o quê? Um cátion, né? Enquanto esse Cl-1 aqui vai ser um ânion, tá? Então, eles viram íons, ficam ionizados. Bom, e essa carga elétrica, né? Então, vamos pensar lá no cloro novamente, cloro -1. Ele tem um elétron sobrando, então quer dizer que ele tem uma carga elétrica, ele está carregado negativamente, ele tem uma carga elétrica negativa, né, a mais. Então, qual é o valor dessa carga elétrica negativa? Bom, segundo Charles Coulomb, essa carga elétrica negativa vale menos 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, essa seria a carga de um íon cloro, tá? Então, menos 1,6 10 a menos 19. E a carga do próton? Então, vamos lembrar lá, por exemplo, se for H+, ou Na+1, K+, todos os da primeira coluna, né? Nós temos as cargas positivas, quer dizer que ele perdeu um elétron, ele tem um próton sobrando. Se ele tem um próton sobrando, ele está carregado positivamente, ele é um cátion, e ele tem uma carga elétrica de valor mais positiva, 1,6 10 a menos 19.
ok? Mas, e se for, por exemplo, magnésio, que ele pode perder 2 elétrons e ficar positivamente carregado com 2 carguinhas? Básico, eu vou pegar esse 1,6 e multiplicar por 2, tá? Então, ele vai ficar carregado positivamente com 3,2 vezes 10 a menos 19, aí, coulombs, ok? Gente, é horrível escrever aqui, espero que vocês entendam, tá? Bom, feito isso, qual é a carga elétrica de um corpo? Foi isso que eu acabei de fazer, tá? Eu pego o número de carguinhas que eu tenho, então se ele é mais 1 ou menos 1, eu ponho o número aqui 1, tá? Se ele é 2, eu coloco 2. E, na verdade, esses sinais aqui, ó, são da carga elétrica elementar, do Ezinho. Se ele for um cátion, então, mais Ezinho, então eu uso mais 1,6 10 a menos 19. Se ele for um elétron, eu uso menos Ezinho, ou seja, uso menos 1,6 10 a menos 19, ok? Importante, o sinal positivo deve ser adotado quando o corpo apresentar, galera, excesso de prótons. Ele é positivo, ele perdeu elétrons, tá? E negativo quando houver excesso de elétrons. Então, ele ganhou elétrons, ele tem prótons a menos. Bom, sobre materiais condutores isolantes, nós já discorremos bastante, né, esse ano, mas aqui mais 2 exemplos para vocês, tá? Se eu tivesse apenas os condutores aí, eu não conseguiria conectá-los na tomada, né? Haveria muito risco, aliás, sempre haveria choque, né? E a gente diz que materiais condutores de eletricidade, eles têm uma força de atração entre os elétrons lá da última camada, que são os elétrons que escapam, muito baixa. Então, ele tem essa facilidade de perder elétron. O elétron fica ali zanzando meio que livre. Agora, em materiais isolantes de eletricidade, os elétrons da última camada da eletrosfera, eles são fortemente presos ao núcleo, tá? Então, eles não são livres para ficar passeando de um átomo para outro, por isso eles são isolantes, né? Eles não têm capacidade de corrente elétrica. Falando em corrente elétrica, né? O que é a corrente elétrica? É o fluxo, então vamos lembrar, vamos fazer uma analogia com um rio, né? É o fluxo de água por um rio, ou seja, o fluxo de elétrons por um fio, tá? Até rimou. Então, ó, eu tenho ali os cátions, né? Tenho as partículas, claro, do fio, que o fio não se desfaz, porém, nós temos a passagem de elétrons. A gente diz que se os elétrons estão indo, né, esses ânions aqui, estão indo para a esquerda, por convenção a corrente elétrica é sinalizada para a direita. Confuso, porém convencionado, tá? Então, ó, os elétrons livres, se for um condutor metálico, né, esses elétrons vão estar passeando, mas a corrente está no sentido oposto. E se for um gás, né, ou seja, tenho várias partículazinhas de gás aqui dentro desse condutor, os elétrons, né, as carguinhas negativas, vão estar passeando também. E a corrente, da mesma forma, ela é convencionada a ir para o lado oposto. Bom, como que a gente mede essa corrente elétrica? Bom, eu já sei calcular o Qzão, lembra? O número de partículas vezes a carga elétrica elementar, né? Q igual a NE. Pois bem, calculada esta quantidade de carga, eu posso dividir pelo tempo em que essa quantidade de carga passa por essa área S do fio, que a gente chama de seção transversal, tá? Essa área aqui do fio. E eu tenho aí a corrente elétrica. Notem que carga a gente faz com joules, né? A gente mede com coulombs. E o tempo a gente mede em segundos. Tudo isso no Sistema Internacional de Medidas. E, para nós, aqui, a corrente elétrica vai sair como ampere, ok? Ok, corrente elétrica, a gente tem 4 pilares da eletricidade, né? Corrente elétrica, tensão elétrica, potência elétrica e resistência elétrica. As outras duas aqui, né, tensão e potência, são apresentadas aqui. Então, o que é tensão elétrica? É a quantidade de energia que está passando ali pelo condutor para cada quantidade de carga que está sendo conduzida na corrente elétrica, tá? Então, essa é a nossa voltagem, ou diferença de potencial, ou tensão elétrica. E a potência elétrica, né, que a gente costuma falar, a potência do carro, potência de um equipamento, né, em cavalos, em HP, etc. Mas, o que a gente consegue calcular? Por duas fórmulas. Se eu tenho a energia utilizada pela quantidade de tempo, eu posso dividir a energia em joules pelo tempo em segundos, e eu tenho a minha potência dada em watts. Ou ainda, pela regra do Pio, né, já velha conhecida nossa, a gente multiplica amperes por volts e também temos aí
a potência dada em watts, ok? E a resistência elétrica, né? O quarto pilar aí da eletricidade. Resistência elétrica, ela é sempre desenhada por essa minhoquinha, né? Ou então por um retângulozinho, só que porém menos utilizado, né? Assim. Mas o que é isso? O que é resistência elétrica? É o quanto o material resiste à passagem daqueles elétrons livres que constituem a corrente elétrica, tá? Então, tenta entrar uma energia elétrica nesse resistor, ou resistor, e ele não deixa essa corrente passar. Ele é um bloqueador, né? Ele é um portãozinho que deixa passar só um pouco, né? Uma porta entreaberta em que deixa passar algumas partículas ali, né? Um pouco de vento. Então, ele acaba resistindo, resiste, ele fica nervoso e acaba emitindo aqui, ó, calor, tá? Então, todo resistor emite calor. Por isso que o nosso chuveiro é feito de resistores, né? A churrasqueira elétrica tem um resistor, uma resistência, né, que chamam, enorme, que esquenta, ou seja, que resiste à passagem de corrente elétrica, e aí assa lá aquela picanha no alho bem suculenta, né? Bom, então, resistência elétrica. Olhem aí embaixo, tem um fio, né? Esse fio roxinho. Tem uma corrente elétrica passando. Lembra, se a corrente elétrica está apontando aqui para a direita, os eletronzinhos estão indo para a esquerda, ok? E entre o início e o final desse pedaço de fio, eu tenho uma diferença de potencial U. Então, eu digo que eu tenho uma diferença, uma tensão entre essas duas extremidades, tá? Também posso calcular aí a resistência elétrica pela regra do Uri, né? Então, a resistência é igual à tensão, que era dada em volts, né, voltagem, dividida pelos amperes. Lembrando que a resistência é aquele mantra, né, Ohm, letra ômega grega, tá? A regra do Uri, só para lembrar, é essa aqui, ó, U igual a R, I. Além dessa forma, a gente também pode levar em consideração outras características do fio. Por exemplo, comprimento, área da seção transversal e resistividade do material. É aquela fórmula que a gente gentilmente adotou como nome do passarinho, né? A fórmula da rola, ok? Então, ó, então eu tenho aqui o Rho do material é a resistividade desse material à passagem de corrente elétrica. Se ele é condutor, a resistividade é baixa. Se ele é um material mais isolante ou semicondutor, essa resistividade é mais alta. Leve em conta o comprimento do fio L e a área da seção transversal do fio. Então, eu vou tirar essa área aqui, ó, da seção transversal do fio. Se ele for circular, a gente usa a área de círculo, né? Se ele for quadrado, a gente usa a área de quadrado e assim por diante. Primeiro de tudo, o que essa fórmula aqui dá para nós, né? Se a resistência elétrica é diretamente proporcional ao comprimento, quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência elétrica que ele me fornece, tá? Por isso que as resistências, na maioria das vezes, são bem enroladinhas, né? Porque se eu pego e estico ela, eu tenho um comprimento bem grandão. E embaixo, se a resistência elétrica é inversamente proporcional à área da seção transversal do fio, quanto, ó, vou trocar a cor da canetinha aqui para nós não nos confundirmos. Quanto maior a área do fio, ou seja, quanto mais grosso ele for, menor será a resistência que ele oferece à passagem de corrente elétrica, tá? Imagina um canudinho de refrigerante, né? Vou tentar puxar bastante refrigerante, ele tem que ser mais grosso. Vou tentar puxar um suco muito grosso com um canudinho muito fino, não vai dar certo, ok? E lembrando para vocês aí, peço encarecidamente que vocês revisem as associações em série e em paralelo, que a gente vai retomar isso mais para frente. Obrigada, gente. Vou encerrando aqui minha transmissão.